Olá pessoal, retornemos à aula com o conteúdo da matéria inerente à obtenção da prova, que por sua vez pode culminar numa obtenção ilícita ou lícita. Os meios e métodos que pode culminar com esta prova ilícita ou lícita, geralmente são estas que o professor irá tratar desta maneira, de forma remota. O primeiro meio que se poderia ventilar seriam as gravações clandestinas, portanto, as gravações não autorizadas. Qual que é o cerne da possibilidade do operador do direito enxergar se aquela prova foi obtida de maneira ilícita ou, pelo contrário, foi obtida de maneira lícita, em conformidade com o ordenamento jurídico, em conformidade com a Constituição Federal? A gente precisa partir de um pressuposto. Qual o pressuposto? O que se visa resguardar, tutelar, preservar com a cláusula constitucional, sobretudo aquelas cláusulas constitucionais previstas nos incisos do artigo 5º da nossa Carta Política de 88. Por quê? Precisamente nestes incisos do artigo 5º da Constituição Federal, trata-se dos direitos e garantias individuais. Há uma necessidade, segundo a ótica do legislador constitucional, que preservou este Estado democrático, este Estado de direito, no sentido de que resguardar a convivência pacífica de todos os integrantes, de todos os cidadãos desta sociedade, precisaria, logicamente, entabular, mediante normas de caráter e de índole constitucional, com o objetivo de preservar este convívio dos cidadãos de maneira pacífica. Como que se optou o legislador constitucional a realizar desta forma? Prevendo inúmeros direitos e garantias individuais fundamentais, né? Ainda que existam outros dispositivos, inclusive da Constituição Federal, que tratam igualmente de direitos e garantias individuais de índole fundamentais, os principais estão, conforme o professor já mencionou, nos incisos do artigo 5º da Constituição Federal. Em se tratando desta maneira de se obter esta prova, a gravação clandestina, a gente precisa partir de um pressuposto, qual seja a preservação da intimidade e da privacidade previstas, melhor dizendo, lá no inciso 10 do artigo 5º da Constituição Federal. Este é o objetivo. Daí porque eu preciso sempre frisar que a regra para haver a relativização, a flexibilização de um direito ou garantia fundamental é o operador do direito, numa hermenêutica constitucional, se socorrer de algo denominado cláusula da reserva de jurisdição. A cláusula da reserva de jurisdição, ou princípio da jurisdicionalidade, determina e impõe a provocação do órgão integrante do Poder Judiciário para, analisando e sopesando o caso, o conteúdo trazido pela investigação preliminar, pelos autos do processo criminal, se realmente se faz necessária a relativização daquele direito fundamental, aquele direito individual previsto na Constituição Federal. Daí porque, quanto às gravações clandestinas, a gente pode extrair um caminho seguro para que o intérprete, o operador do direito, não se equivoque na obtenção de uma prova ilícita, ok? Daí porque eu inicio o estudo sobre o meio de obtenção de prova de uma gravação clandestina partindo de premissas. A primeira premissa é a seguinte: não há que se falar na possibilidade de divulgação daquilo que é tratado
entre os interlocutores, né? A primeira premissa a ser observada é a seguinte: a conversa, o diálogo entre os interlocutores pode se dar entre duas ou mais pessoas, não pode ser publicizada, né? Ser divulgada para terceiro que não participou desta relação comunicativa, desta conversa, desse diálogo. Se não faz parte como interlocutor, o terceiro não pode saber do conteúdo desse diálogo, dessa conversa. Daí porque a primeira premissa é a seguinte: a conversação, o diálogo entre os interlocutores só interessa para estas pessoas. Há uma possibilidade de gravação clandestina, uma gravação ambiental por um dos interlocutores que geraria por si só o conteúdo ilícito, a obtenção de uma prova ilícita? Não. Tão somente a gravação por um ou mais interlocutores de forma clandestina daquela conversa, daquele diálogo, não configuraria uma prova ilícita. O que configura a prova ilícita seria um dos interlocutores, ou dois ou mais dos interlocutores, de forma clandestina, além de obter a gravação, divulgar o conteúdo daquela comunicação. A divulgação torna aquela prova obtida de maneira ilícita, contrária, portanto, ao ordenamento jurídico. A segunda premissa, conforme antecipei, seria o seguinte: sequer pode o terceiro tomar conhecimento deste diálogo entre os interlocutores, ok? Ele não pode sequer tomar conhecimento daquilo que não é de seu interesse, interessa tão somente aos interlocutores. Daí porque a simples gravação clandestina, ainda que não haja a publicização daquilo por terceiro, configura a obtenção de uma prova ilícita, ok? O simples fato de se colocar numa posição para descobrir o que estão tratando os interlocutores, sem que aquela conversa diga respeito ao terceiro, já configura a obtenção de uma prova ilícita. Daí porque a gravação, logicamente, já seria algo contrário ao ordenamento jurídico. Se, logicamente, somente o fato de se gravar de forma clandestina por terceiro, este diálogo já configura a obtenção da prova ilícita, imagine os senhores a divulgação, a publicização, ok? Será mais incisiva a conduta deste terceiro. Esta é a segunda premissa. O terceiro não pode sequer tomar conhecimento daquela conversa, daquele diálogo que não lhe diz respeito, ok? A terceira premissa, para ajudar a nos auxiliar numa interpretação se há ou não ilicitude na obtenção da prova, seria o fato de que, quando houver relevância jurídica, quando houver, por conseguinte, justa causa, pode um dos interlocutores, ou dois ou mais dos interlocutores que participaram daquela conversa, daquele diálogo, divulgar, publicizar aquilo. Né? Se houver relevância jurídica, por exemplo, se livrar de um processo criminal, porque naquela conversa que traçou com uma interposta pessoa e conseguiu obter a gravação, e a gravação entre os interlocutores, conforme a primeira premissa, é lícita, é absolutamente harmônica com o ordenamento jurídico, não tem problema. Se ele tiver um interesse juridicamente demonstrado, a justa causa, portanto, poderá haver a publicização, poderá tornar público aquele conteúdo, sem incorrer em qualquer ilícito e qualquer ilegalidade, tanto de cunho civil quanto de cunho criminal, ok? A quarta premissa, nos ajudando logicamente nessa hermenêutica, na exegese, seria o quê? Que
obtendo um dos interlocutores a confissão do outro interlocutor, gravando de maneira clandestina esta conversa, este diálogo, não servirá como meio de prova hábil a servir para a sentença penal condenatória. Ok? A pessoa sabe que fulano de tal praticou uma infração penal, induz aquela pessoa numa conversa a confessar a sua prática, o comportamento ilícito de cunho penal, e se posta no sentido de realizar a gravação de maneira clandestina e depois resolve divulgar aquilo porque teria descoberto a verdade sobre os acontecimentos fáticos que ensejaram a prática delituosa. Serviria esse processo como uma obtenção de prova lícita? Não, pelo contrário, absolutamente ilícita. Por qual razão? Porque não há a necessidade do acusado, do investigado, produzir prova contra si mesmo. Isso deriva de uma forma indireta do artigo 5º, inciso 63 da Constituição Federal, que trata do direito ao silêncio, uma interpretação extensiva, né? Mais alongada, mais prolongada, dando uma dinâmica no sentido de que, com a cláusula da reserva do silêncio, conforme quis e pretendeu o legislador constitucional, no artigo 5º, inciso 63, estaria igualmente prevendo a desnecessidade de produção da prova contra si mesmo. Ninguém é obrigado a depor contra si mesmo, ninguém é obrigado a produzir qualquer conteúdo probatório que lhe desfavoreça. Mas de forma direta, explicitamente, digamos assim, tem amparo o princípio da vedação da não autoincriminação num pacto internacional firmado pelo Brasil. Seria o Pacto de São José da Costa Rica, previsto desde 1969, precisamente no artigo 8º, parágrafo 2º, a linha G deste pacto, também conhecido, né, como Convenção Interamericana de Direitos Humanos. Ok? Lá está de forma expressa que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Ninguém é obrigado a declarar-se culpado. Ok? Na expressão em latim, né? Princípio do nemo tenetur se detegere. Nemo tenetur se detegere. Princípio da vedação da não autoincriminação. Ok? Uma quinta e última premissa seria o fato de pessoas, autoridades públicas, não poderem se insurgir contra aquela divulgação, aquele diálogo que tramou, que traçou com terceiros, ok? Em razão de sua condição pública, por dever obediência à sociedade, não há que se falar em obtenção de prova ilícita se um terceiro obtiver de forma clandestina aquela gravação, né? Seria o caso de um político, de pessoas públicas, né, que ocupam cargos públicos, não só políticos, né? Um funcionário público está fazendo, desvirtuando a sua função pública naquele cartório, naquela serventia, enfim. E há outras pessoas, logicamente, que se colocam com sua fala, com seu discurso, ainda que não sejam autoridades públicas, ainda que não integrem administração pública, direta ou indireta, mas se dirigem com seu diálogo, com seu discurso para a sociedade, para o público, não podem, logicamente, ventilar a tese da obtenção da prova ilícita se um terceiro gravou de forma clandestina. Perfeitamente, né? Ele está discursando, está se dirigindo em alto bom som, numa conversa com um outro interlocutor, mas sem se preocupar, logicamente, com a preservação de sua intimidade, da sua privacidade naquele momento, não pode, logicamente, eventualmente, quando um terceiro obtiver aquela gravação de forma clandestina e publicizar aquilo prejudicando um dos interlocutores, não pode ventilar lá sobre a obtenção da prova ilícita. Com este raciocínio, com as
5 premissas trazidas pelo professor, a gente consegue concatenar as ideias a respeito da viabilidade legal ou ilícita na obtenção da prova quanto às gravações clandestinas. Ok? Eu fico por aqui.